por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos ler e orar o versículo 12, amém? E não há salvação. Senhor Jesus. Amém, amados? Jesus é o Senhor. O título da mensagem hoje, irmãos, é o versículo 11. Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Amém? Então, durante a mensagem, nós vamos compartilhar, nós vamos ver a importância, a promessa desse Jesus, que era o Messias, mas essa promessa, quando ela chegou até os construtores, que seriam os judeus, então quando chegou a eles, eles rejeitaram esse Jesus. É isso que nós vamos compartilhar, amém? É algo negativo, essa experiência deles de terem negado o Senhor Jesus, mas tudo que o Senhor deixou escrito para nós na Bíblia é para a nossa própria advertência. Então, há experiências, há passagens bíblicas positivas, ao qual nós podemos tomar como modelo de como nós devemos proceder nas situações, mas há também experiências negativas, a qual nós pegamos de modelo para nós não fazermos como esses personagens bíblicos fizeram. Amém? Senhor Jesus. Então, primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que Cristo, Jesus, o Messias, ele foi prometido ao homem. Desde Adão nós vemos que houve uma promessa de um descendente, amém? E depois o Senhor escolheu um povo de entre todas as nações, que foi o povo de Israel, e também foi prometido a esse povo um descendente, que iria salvar esse povo, que ia libertar esse povo, mas nós sabemos que esse descendente também chegou até nós. Esse Jesus também é para a nossa salvação, e para também nos tornar povo de Deus. Amém? Então, de início, nós vemos a criação do homem e mulher. Deus criou o homem e mulher. E ali o Senhor queria que esse homem e mulher alimentassem da árvore da vida, ou seja, recebesse a vida de Deus para dentro deles, e depois eles iam multiplicar, eles iam fecundar e encher toda a terra com um homem cheio da vida de Deus. Esse é o plano de Deus, é que a terra seja preenchida com a própria expressão dele, por meio de nós, por meio do homem. Por isso ele criou o homem e mulher. Só que houve a primeira queda do homem. Nós vamos ver que houveram 4 quedas. E a primeira queda do homem é quando, por meio da serpente, Eva foi enganada, comeu do fruto e deu a Adão, e ele também comeu. E ali o pecado consumido, então o pecado e a morte entrou no homem. Entrou primeiramente em Adão e Eva, e isso passou para toda a descendência de Adão e Eva. Mas ali mesmo, irmãos, vamos ler em Gênesis 3, Senhor Jesus, vamos ler o versículo 15. Aqui diz assim, aí já é uma advertência de Deus para o homem e a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui o Senhor já prometeu um descendente que ia ferir a cabeça da serpente. Senhor Jesus. E esse é o próprio Jesus, irmãos. É Ele que pisa a cabeça da serpente. Louvado seja o Senhor. Então Adão e Eva foram expulsos do jardim. Então os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. E ali nós temos a segunda queda do homem. Nós vemos ali brotar inveja em Caim, e a inveja o motivou a assassinar o seu próprio irmão.
Então nós temos ali o primeiro homicídio entre família, então foi a segunda queda do homem. Aí indo para Gênesis 6, nós vemos ali a corrupção do gênero humano. O homem tinha se corrompido, estava cheio de violência. E isso Deus ficou triste e se arrependeu de ter criado o homem e tudo mais que ele tinha criado. E ali ele mandou o dilúvio, Senhor Jesus. E essa história também nós já conhecemos. Somente Noé achou graça diante dos olhos de Deus, porque Noé era um homem que andava com Deus. Então ele e a sua família, então ele construiu a arca, colocou ali o par de animais, e ele e a sua família, então Noé e mais 7 pessoas, 8 pessoas foram salvas porque estavam na arca. E ali Deus também fez uma promessa. Vamos ler Gênesis 9, versículo 9. Aqui é para nós vermos que o Senhor, sempre no Antigo Testamento, prometeu uma descendência, prometeu o Messias, amém? Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Amém? Então haveria uma descendência que havia de vir, o qual todas as promessas de Deus seriam cumpridas por meio dessa descendência. Então a terceira queda do homem aqui, somente Noé e sua família que foi salvo, que permaneceu. Então depois de Noé, Noé, os seus filhos, as suas noras, então a população humana ela começou a crescer novamente. E o homem ali, irmãos, nessa época, ele tinha um temor, porque ele viu que Deus tinha destruído todo o ser vivente daquela época. Então ele tinha um certo temor dentro de si. Então por causa disso o homem, mesmo que ele vivia em tribos, ajuntamentos, então ali ele tinha temor de Deus por meio de algum outro sinal. Se ele desobedecesse a Deus, ele podia ser julgado novamente. Mas só que houve um homem, e aí veio a quarta queda da humanidade, que foi Nimrod. De alguma forma ele percebeu, que por meio da fala dele, por meio de coisas que ele podia fazer, por meio da indução dele, ele podia ter poder no meio dos homens. Na verdade, Nimrod, ele queria ser exaltado, a tal ponto dele fazer uma cidade, deles fazerem uma cidade, colocar o próprio nome dele, e aí o nome do homem começou a ser exaltado por meio de Nimrod. Então ali é como se ele falasse, vamos construir essa torre, vamos ficar lá no alto, e mesmo que esse Deus taque um dilúvio novamente, nós vamos sobreviver. Porque essa torre ela é mais alta, ela atinge o céu. Então mesmo que caia o dilúvio, na cabeça dele ele poderia achar que ele não seria julgado. Então começou a exaltar o próprio nome. E ali foi a quarta queda da humanidade, e Deus teve que descer, ver essa obra maligna nos homens, e ali ele confundiu a linguagem de todos os homens. Senhor Jesus. Mas daí o Senhor chamou Abraão. Abraão é uma história muito rica, irmãos, de uma pessoa que não tinha fé, mas que por andar com Deus, a fé dele foi crescendo. Gradativamente, ele foi se tornando o pai da fé, Senhor Jesus. E também para Abraão, o Senhor fez uma promessa. Vamos ler Gênesis 12, versículo 7. Amém? Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Senhor Jesus. Então também para Abrão, irmãos, o Senhor prometeu uma descendência a qual seria todas as promessas de Deus seria cumprida nessa descendência. Irmãos, e o interessante é que sempre está no singular, é a descendência. Não seria todas as descendências, não seria uma promessa para cada um dos filhos. Nós vemos lá que depois de Abraão veio Isaac, depois Jacó se tornou Israel, e depois os 12 filhos de Israel, e não foi uma promessa para cada um deles, não foi uma descendência cada um desses filhos. Não foram consideradas as descendências de Abraão, mas era uma descendência. E essa descendência, ela partiria de Cristo, do nosso Senhor Jesus, amém? Então foi isso que o Senhor, no Antigo Testamento todo, houve essa promessa de vir um Messias, a qual cumpriria todas as promessas e todo o plano de Deus. Então depois de Abraão veio Isaac, veio Jacó, vieram as 12 tribos,
Senhor Jesus. E dali eles foram para o Egito, foram escravizados ali no Egito, e Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito. E também para Moisés, vamos ler em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Também nós vemos o Senhor fazendo a promessa, uma aliança. Nós temos um Deus de alianças. E que Ele cumpre o que Ele promete, o que Ele faz como aliança. Amém? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras. Amém. Então, para Moisés e para os filhos de Israel, Deus fez uma aliança. De todos os povos da terra, Deus pegou esse povo e o tornou como nação santa. Senhor Jesus. Isso também o Senhor fez por meio de Jesus para cada um de nós, irmãos. O Senhor nos comprou com o sangue de Cristo e nos tornou reinos de sacerdote. O Senhor nos tornou nação santa. Louvado seja o Senhor. E depois de Moisés, aí vieram os juízes, aí vieram os reis, vieram os profetas, e durante todo o Antigo Testamento nós vemos várias promessas, várias referências a este Messias. Então o povo de Israel, eles aguardavam o Messias, né? O próprio Jesus, o Salvador, que viria para salvar Israel, para dar libertação ao povo de Israel. Mas aí nós podemos ler em Atos 3, Senhor Jesus. Então nós vimos no Antigo Testamento algumas das vezes a qual Deus estabeleceu uma aliança com o homem e fez as suas promessas de uma descendência. Agora Atos 3, vamos ler do versículo 13 ao 15, amém? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Senhor Jesus. Então Jesus veio, ele veio para os judeus, mas os próprios judeus o rejeitou. Senhor Jesus, que fala, negastes o santo e os justos, e pedistes que vos concedessem um homicida. Então ali, Senhor Jesus, o povo de Israel bradava para soltar um homem que era homicida, que tinha matado, que era um matador, para soltar ele e crucificar o Cristo, crucificar o próprio Senhor. Irmãos, tantos sinais que Jesus fez, ele saía pela circunvizinhança, pregando o evangelho do reino, curando as pessoas, sarando os enfermos, curando fisicamente, curando espiritualmente, curando psicologicamente. O Senhor era o Deus, era o homem ali que curava todas as pessoas que se achegavam a Ele com fé. Com fé, o Senhor curava as pessoas. E em meio a tantos sinais, os próprios judeus ainda estavam com o coração endurecido. O coração deles era como pedra e eles não conseguiram enxergar que na frente deles estava o santo, o justo, o Messias, a qual eles ficaram tanto tempo esperando, a qual havia tantas promessas, a qual tantos profetas tinham falado sobre, o salmista também falou tantas vezes. Então eles estavam esperando tanto, estavam tão ansiosos, mas quando o Senhor Jesus veio, eles o rejeitaram e o trocaram por um homicida. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa pedra, né, nós lemos o versículo, nós podemos ler novamente, Atos 4, agora nós vamos ler do 10 até o 12, amém? Tomai conhecimento, todos acharam? Atos 4, versículo 10 ao 12, amém? Tomai conhecimento vós todos.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele é a pedra angular. O que é a pedra angular, irmãos? Nas antigas construções, essa era a primeira pedra que era assentada. Ela era uma pedra de canto. Então ela ficava na quina. E precisava assentar ela primeiro, porque depois dela assentada, que eles iam alinhando as outras pedras. Então, se essa primeira pedra angular ela não fosse assentada de forma correta, as outras também não estariam alinhadas. E ali nós não teríamos uma base, uma construção muito adequada. Ela iria ruir facilmente. Mas eles rejeitaram essa pedra principal, a qual traria todo o fundamento para o plano de Deus, eles rejeitaram. Mas e nós, irmãos? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos alcançou um dia, amém? Pelo Evangelho nós fomos salvos. Então, o nosso espírito ele já foi reativado. Nós temos a promessa do nosso corpo ser glorificado. Essa salvação, todos nós que estamos aqui, nós já temos ela. Porque naquele dia nós aceitamos o Senhor como nosso único Salvador. Mas todos os dias, irmãos, o Senhor Jesus ele aparece para mim e para você. E todos os dias, eu e você, nós temos a opção de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. E aí isso já é a salvação da nossa alma. É isso que Paulo fala para completar a nossa salvação. Senhor Jesus. Então, irmãos, todos os dias o Senhor vem a mim. Eu estou o rejeitando, eu estou aceitando o Senhor. São nos pequenos detalhes, são nos pequenos momentos a qual nós testificamos que nós o aceitamos ou que nós o rejeitamos. Às vezes numa fala, às vezes numa atitude, às vezes nas coisas que nós vemos, que nós escutamos, até mesmo no que pensamos. Nessas pequenas coisas nós podemos estar rejeitando o Senhor dia a dia. Então eu estou rejeitando o Senhor na segunda, rejeito Ele na terça, na quarta, e aí eu abro o coração na reunião, mas aí na segunda eu volto a ter um viver de rejeitar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso na experiência, esse viver oscilante, nós não vamos nos tornar tão úteis para o Senhor. E nós vamos estar caindo na mesma cilada que o povo judeu caiu, de rejeitar a pedra angular. Irmãos, se o Senhor não for essa pedra angular, essa pedra principal no nosso viver, nós teremos um viver fácil de ruir, um viver fácil de cair. Se esse Jesus não for a base do nosso casamento, nós vamos ter um casamento frágil. E aí qualquer coisa, o casamento rui e há separação. Nós tivemos palavras tão preciosas na semana passada, nessa semana, sobre o casamento. Mas irmãos, se nós vermos e colocarmos Jesus como essa pedra principal, amém? E tudo que nós edificarmos a partir dessa pedra principal, nós teremos um casamento sólido. Nós teremos uma vida da igreja sólida. A criação dos nossos filhos vai ser uma criação sólida. Mas para isso Jesus precisa ser a pedra principal do meu viver. Precisa ser essa pedra angular que dá o suporte. Precisa estar bem assentada, irmãos. O lugar do Senhor é o lugar dele, que só ele que cabe. Às vezes a gente quer preencher várias áreas do nosso viver com várias outras coisas. Mas aquela parte ali é só o Senhor que cabe. É só ele que preenche. Que aquele lugar é dele. E se o Senhor encaixar ali certinho, irmãos, tudo que nós fizermos a partir dessa pedra angular vai estar alinhado, vai estar bem edificado, e aí quando o Senhor voltar, a nossa construção vai estar adequada. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então vamos, irmãos, vamos continuar orando, invocando o Senhor e tomando Ele como a pedra principal do nosso viver. Como a pedra angular, amém? Não vamos rejeitá-lo, porque aqui nós somos os construtores de hoje. Naquela época os construtores eram os judeus, e eles o rejeitaram. Mas quem são os construtores hoje? Somos nós. É nós que vamos pegar a pedra angular e colocar no nosso viver, irmãos. É nós que vamos pegar essa pedra principal e colocar no nosso casamento.
Da parte do Senhor, essa pedra já está prontinha, irmãos. Da parte de Deus já está tudo pronto. Mas cabe a mim e a você buscarmos essa pedra angular e colocá-la no lugar correto e edificarmos a partir dela. Amém? Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 2. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Pedro 2, vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Os irmãos começam a ler o versículo 4, as irmãs o versículo 5 e assim sucessivamente, amém? 1 Pedro 2, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para nós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Todos juntos. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Irmãos, passagem riquíssima, amém? O 7, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Jesus é a preciosidade. Bom, o que é mais precioso para você? Jesus é mais precioso. Irmãos, não é casa, não é carro, não é trabalho, não é dinheiro. O que é mais precioso nessa terra é Jesus. Ele precisa ser a nossa preciosidade. E no versículo 6 fala assim: e quem nela crê, na pedra que é Cristo, de modo algum será envergonhado. Irmãos, eu preciso crer, e eu preciso ter Jesus como essa pedra angular. E aí eu não serei envergonhado. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o envergonhado aqui é vários aspectos. Amém? O aspecto físico, é o aspecto entre os homens, é o aspecto espiritual, de que é Satanás mesmo nos envergonhando. Senhor Jesus. Por isso eu preciso estar firme. Senhor Jesus. Firme na preciosidade que é Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler também o versículo 9 e 10, amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou para que a sua maravilhosa luz. Amém? Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia. Mas agora alcançastes misericórdia. Fala para o irmão que está do seu lado. Mas agora alcançastes misericórdia. Eu alcancei misericórdia. Eu alcancei misericórdia. Amém. Amados, a promessa que era só para o povo judeu, ela chegou até nós, e ela tem se cumprido, porque nós somos povo de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus, mas nós somos dele, ele nos comprou com sangue, mas há um motivo, irmãos, há um porquê do Senhor ter nos comprado, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por que você é propriedade exclusiva? A fim de proclamardes Deus. Nós precisamos proclamar Deus.
Isso é pregar o Evangelho, irmãos. Então o Senhor não nos comprou só para nós sermos dele. É aí que está o ponto-chave. Você não é só de Deus por nada. Eu sou de Deus e pronto. Não, amados, o Senhor te comprou a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Te chamou de um lugar terrível, que era as trevas, e te colocou num lugar maravilhoso, que é a igreja. Senhor Jesus. Então, da nossa parte, irmãos, há uma missão para nós: proclamardes o Evangelho. E aí nós vemos, foi o livro atual que chegou para nós, a dupla missão de Apocalipse, que é gerar o filho varão e preparar o deserto. Há essa dupla missão para nós. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas também nós precisamos cuidar dos irmãos, para que esses irmãos façam parte do filho varão, que é os irmãos que estão na vida da igreja, mas nós também precisamos preparar os outros irmãos que não reúnem conosco, para que eles também ganhem essa visão clara, amém? Ganhem a visão da igreja, e venham viver a vida da igreja para também governar com Cristo no mundo que há de vir, amém? E a preparação do deserto, irmãos, nós precisamos estar claros que essa é uma missão, mas nós não vamos participar dela, amém? No sentido de estar aqui no deserto. Nós vamos subir com o Senhor, nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus, amém? Mas essa preparação do deserto, irmãos, eu creio que nós orarmos para que mesmo quem for ficar na tribulação, eles tenham um lugar e tenham pessoas adequadas para cuidar deles. Haverão pessoas prometidas que estão na palavra, que vão cuidar daqueles da igreja tardia, que ainda vão ficar na grande tribulação. Então, nós precisamos como igreja orar para que primeiramente todos nós façamos parte do filho varão. Esse é o nosso foco principal, irmãos. É nós governarmos com Cristo no mundo que há de vir. Mas não é só nós crescermos, a igreja precisa crescer. O filho varão não é composto de um irmão, não é composto só do irmão Dong, que já dormiu no Senhor, só do irmão Reinaldo, só dos grandes irmãos que foram, que vieram antes de nós, ou os irmãos apóstolos que estão à frente. Não, o filho varão, irmãos, cada um de nós precisamos fazer parte. Há um encorajamento para nós, o Senhor está nos chamando para fazer parte do filho varão, e Ele está nos dando todas as ferramentas necessárias para nós fazermos parte do filho varão. E isso nós podemos ler, Senhor Jesus, vamos ler em Hebreus 12. Senhor Jesus. Podemos ler do 22 até o 24, amém? Mas tendes chegado... Os irmãos acharam? Amém. Os irmãos acharam? Hebreus 12, versículo 22 ao 24, amém? Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Irmãos, são versículos ricos, por causa do tempo não dá para a gente detalhar tudo, mas nós vemos que há uma igreja dos primogênitos. Quem quer fazer parte dessa igreja? Eu quero fazer parte da igreja dos primogênitos, aqueles que vão subir primeiro, aqueles que vão estar maduros na volta do Senhor. E aqui fala arrolados nos céus, ou seja, já estão escritos, já estão citados nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Dos justos aperfeiçoados. Então, quem vai fazer parte da igreja dos primogênitos? Os justos aperfeiçoados.
Então louvado seja o Senhor, irmãos, o Senhor quer nos aperfeiçoar. A igreja é esse ambiente propício ao qual o Senhor quer nos aperfeiçoar para nos fazer filho varão. Louvado seja o Senhor. E para nós ganharmos mais isso, irmãos, o aperfeiçoamento, irmãos, ele requer um aperfeiçoamento físico, na alma e espiritual. Na alma é para nós negarmos as nossas próprias vontades, né? Negarmos as nossas preferências, negar a nossa mente. O corpo físico é porque nós precisamos realmente esmurrar o corpo por causa do Senhor. E o aperfeiçoamento espiritual é a comunhão íntima com Deus. Nós precisamos ser aperfeiçoados em todo o nosso ser. Louvado seja o Senhor. E aí uma experiência, irmãos, me recordo que foi o irmão Pedro que disse isso. Ele falou que o exército em Israel, como que funciona o alistamento lá? Homem e mulher é obrigatório alistar aos 18 anos. E lá não é aqui não. Quem alistar em Neves não é um município contribuinte para o alistamento militar. Então quem alista aqui não pega exército, como se diz, não pega exército. Mas em BH você passa por uma seleção, alguns pegam, outros não. Lá todos, irmãos, fazem parte, passam pelo exército. Aos 18 anos, homem e mulher. E ali, homem fica 4 anos e mulher fica 3. Mas depois que completa os 4 anos, o homem precisa voltar todo ano e ficar 30 dias no exército, até os seus 40 anos. Ele vai dedicar ali 30 dias para ainda servir ao exército. Amém? E as mulheres também voltam todo ano, ficam 30 dias, mas aí elas fazem isso até os 24 anos. Por que isso, irmãos? É porque eles têm esse espírito de guerra e de exército. Desde que Deus chamou Moisés, chamou Abraão, o povo de Israel era um exército. Eles são o exército de Deus. E para que eles fazem essa reciclagem ano a ano? Para que eles tenham o espírito de exército. Para que eles tenham um treinamento e estejam engajados com o país, com a nação. Amém? E nós, irmãos, nós precisamos ter esse espírito. Eles são engajados pela nação de Israel, mas nós somos o que? Nação santa. Então nós também precisamos passar, irmãos, por esse aperfeiçoamento. E a todo tempo, irmãos, nós precisamos estar alertas. Eu estou em guerra. Irmão, você pode falar, eu estou em guerra. Nós estamos em luta, dia a dia, a todo momento. Então, por isso eu preciso ter esse espírito de soldado, espírito de exército, pronto para a batalha. Onde nós vemos essa batalha? Efésios 5, para terminar, vamos ler esses versículos, amém? Efésios 5. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Irmão, eu anotei errado, é Efésios 6, amém? A armadura de Deus. Vamos ler o versículo 10, porque se a gente está falando de soldado, tem que ter a armadura. Senhor Jesus, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, esse é o caminho para nós. Aqui fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmão, é todo dia nós precisamos resistir. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por isso nós precisamos, irmãos, vestir a armadura diariamente. Esse é o espírito de soldado, espírito daquele que está pronto para a guerra.
E lembrando, nós lemos aqui, a nossa guerra não é contra sangue e carne, amém? Nossa luta é contra Satanás, não é contra carne e sangue, amém? Então há uma luta, essa luta é diária, todos os dias são maus, mas nós precisamos vencê-la com a armadura de Deus, amém? E permanecer inabaláveis. Por isso, irmãos, nós precisamos nos espelhar, né, nesse exército de Israel. Eles são engajados, irmãos, em estarem preparados para qualquer tipo de guerra, né? Israel, o país, a nação ali, ela está rodeada de inimigos. Eles estão ali no centro, mas ao redor ali tem muito inimigo de Israel, amém? Por isso eles estão sempre alertas para a luta. E nós também precisamos seguir esse modelo, amém? Jesus é o Senhor. Maravilha.